Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Boaventura. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Porto Romano, perto do Ecce Fiumicino, na Itália, os santos Eutrópio, Zósima e Bonosa, mártires. Data da morte incerta. Em Cartago, atualmente na Tunísia, junto à via chamada dos Cilitanos, na Basílica de Fausto, o sepultamento de São Félix, bispo de Tibilca e mártir, que, respondendo à ordem do procurador Magniliano para que lançasse ao fogo os livros da Escritura, declarou que preferia ser queimado ele mesmo em vez da Escritura divina, e imediatamente foi morto à espada pelo procônsul Anolino. Morte no ano 303. Também em Cartago, a comemoração dos santos Catulino, diácono e mártir, em cuja honra Santo Agostinho pregou um sermão ao povo, e outros mártires cujos corpos repousam na Basílica de Fausto. Morte no ano 303. Em Alexandria, no Egito, os santos mártires Filipe e 10 crianças. Morte no século IV. Na ilha de Tênedo, no Helesponto, junto ao atual estreito de Dardanelos, Santo Abudêmio, mártir. Morte no século IV. Em Nísibe, na Mesopotâmia, hoje no Zaiben, na Turquia, São Tiago, primeiro bispo desta cidade, que participou no Concílio de Niceia, governou em paz o seu povo e o defendeu dos ataques dos inimigos da fé. Morte no ano 338. Em Roermond, no Brabante, região da Austrásia, atualmente na Holanda, São Plequelmo, bispo, que, oriundo da Nortúmbria, anunciou a muitos as riquezas de Cristo. Morte no ano 713. No mosteiro de Ansbach, na Francônia, atualmente na Alemanha, São Humberto, abade, que fundou este cenóbio na sua herdade. Morte no ano 790. Na Tessália, região da Grécia, o passamento de São José, bispo de Tessalônica, irmão de São Teodoro Estudita, que, durante a vida de monge, compôs numerosos hinos, promovido depois ao episcopado,
suportou muitas e ásperas adversidades por defender a disciplina eclesiástica e o culto das sagradas imagens contra a heresia iconoclasta. Finalmente foi relegado para a Tessália, onde morreu de fome. Morte no ano 832. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santo Atanásio, bispo, que, depois de ter sofrido muito da parte do seu ímpio sobrinho Sérgio, foi expulso da sua sede episcopal e, consumido pelas tribulações, em Veroli, território dos Hérnicos, no Lácio, subiu à morada celeste. Morte no ano 872. Em Kiev, na Rússia, atualmente na Ucrânia, São Vladimir, príncipe, que recebeu no batismo o nome de Basílio e trabalhou diligentemente para difundir a verdadeira fé entre os povos que governava. Morte no ano 1015. Em Ratzeburgo, no Holstein, na atual Alemanha, Santo Ansuero, abade e mártir, que, com outros 28 monges, foi apedrejado até a morte pelos vendos, amotinados contra os pregadores da fé cristã. Morte no ano 1066. Em Vasteras, na Suécia, São David, bispo, que, de nacionalidade inglesa, depois de ter sido foi monge de Cluny, dali partiu para converter os suecos a Cristo e, já ancião, morreu piedosamente no mosteiro que fundara. Morte no ano 1082. Em Breslau, na Silésia, atualmente na Polônia, o beato Ceslau, presbítero dos primeiros irmãos da Ordem dos Pregadores, que trabalhou pelo reino de Deus na Silésia e noutras regiões da Polônia. Morte no ano 1242. Em Moncalieri, localidade do Piemonte, região da Itália, o beato Bernardo, margrave de Baden, que foi surpreendido pela morte quando se dirigia para o Oriente a fim de defender os povos cristãos depois da conquista de Constantinopla pelos inimigos. Morte no ano 1458. Comemoração dos beatos mártires Inácio de Azevedo, presbítero, e 39 companheiros da Companhia de Jesus, que em Portugal se celebram no dia 17 deste mês. Morte o ano 1570. Em Kempe Salentina, na Apulia, região da Itália, São Pompílio Maria Pirrotti, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias, insigne pela austeridade da sua vida. Morte no ano 1766. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na costa marítima da França, o beato Miguel Bernardo Marchand, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, por causa do seu sacerdócio foi deportado de Rouen para a prisão na Esquálida Galera, onde morreu consumido pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Nanjing, cidade do Tonkin, atualmente no Vietnã, São Pedro Nguyen Beat Thu, presbítero e mártir, que, preso pela sua fidelidade a Cristo no tempo do imperador Minh Mang, morreu de fome no cárcere. Morte no ano 1838. Em Paris, na França, a beata Ana Maria Javoe, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs de São José de Cluny para o cuidado dos enfermos e a formação cristã da juventude feminina, obra que difundiu nas terras de missão. Morte no ano 1851. Em Mai Tho, província da Cochinchina, atualmente no Vietnã, Santo André Nguyen Kim Tong Nam Thi Tuong, mártir, que, no tempo do imperador Tu Duc, por ser catequista, foi encarcerado e depois enviado para o exílio, obrigado a caminhar preso com cadeias e carregando uma trave, até que, finalmente, consumou durante a viagem o seu martírio. Morte no ano 1855. Em Bielsk Podlaski, povoação da Polônia, o beato Antônio B. Staborowski, presbítero e mártir, que, durante a guerra, foi preso pelos inimigos da fé cristã e fuzilado, morrendo por Cristo. Morte no ano 1943. História de São Boaventura. Teólogo, doutor da Igreja e reformador dos franciscanos. Origens. Seu nome de batismo era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218, em Bagnoregio, região de Viterbo, Itália. Seu pai era um médico famoso e bem conceituado na região. Contudo, quando o pequeno João de Fidanza teve uma enfermidade grave, o pai não conseguiu curá-lo. A cura aconteceu quando o pai, a mãe e familiares a pediram pela intercessão de São Francisco.
Esta cura foi como um sinal profético, pois, o pequeno João, no futuro, viria a ser um grande reformador. Franciscano catedrático. Aos 20 anos, João de Fidans entrou no convento dos franciscanos. Apenas 2 anos depois ele vestia o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor catedrático nas 2 matérias. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou. Amigo de Santo Tomás de Aquino. São Boaventura tornou-se amigo e companheiro de Santo Tomás de Aquino, outro grande nome da intelectualidade católica e também doutor da Igreja. Esta amizade foi frutuosa para os 2 santos e para a Igreja pois, dela, nasceram grandes obras literárias e espirituais que definiram rumos na Igreja pelos séculos vindouros. Teólogo defensor dos franciscanos. São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como que uma miniatura da Igreja, porque as 2 se originaram a partir de homens humildes e simples. Somente mais tarde é que os nobres intelectuais se juntaram a elas. Por isso, São Boaventura defendeu fortemente os franciscanos e as chamadas ordens mendicantes, muito combatidas pelas ordens seculares. As mendicantes, dizia, representavam as origens da Igreja e isso tinha que ser preservado, mesmo que estas ordens já estivessem presentes nas grandes cidades e universidades da Europa. A origem tinha que ser preservada. Superior-geral dos franciscanos. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as ordens mendicantes. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou o superior-geral dos franciscanos, função que ele exerceu durante 18 anos. O exercício desta função foi tão inspirado que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da ordem franciscana. Com efeito, ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes antigas e novas dentro da ordem, dando a ela um novo impulso. Doutor da Igreja. Baseado em Santo Agostinho e Platão, São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades de fé. Além de superior-geral dos franciscanos e de escritor renomado, São Boaventura recebeu a nomeação de bispo e cardeal por meio do Papa Gregório X. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o Concílio de Lyon. Morte. São Boaventura teve papel decisivo no Concílio de Lyon, no ano 1274. Ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular, que a essa altura, ainda viviam em contendas. Este foi um dos grandes legados de São Boaventura para a Igreja. Depois disso, talvez sentindo que sua missão neste mundo estava cumprida, ele veio a falecer, estando ainda na cidade de Lyon. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo Papa, que o estimava bastante. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano 1482, quando recebeu o título de doutor da Igreja por causa de suas obras. Oremos. Ó bondoso São Boaventura, por uma especial graça de Deus, fostes escolhidos para ser zeloso doutor e pastor da Igreja de Jesus Cristo. Vós sois agradáveis diante de Deus, pela missão de pastor, honrastes e defendestes a Igreja de Jesus, pelo encargo confiado de preparar o segundo concílio de Lyon. Pelo crédito que gozam vossas orações junto de Jesus e Maria, encontrastes no vosso trabalho a expressão generosa da caridade, em favor do bem comum. Soubestes ensinar e vivenciar a caridade, como fundamento da doutrina de Jesus Cristo. Por isso, Deus vos abençoou. Por isso, lembrados de vossas virtudes, vos pedimos que nos alcanceis de Jesus, o Filho de Deus, viveremos unidos a Ele, pela vida em família, no testemunho de vosso trabalho e pela esperança cristã que os vossos sofrimentos cristamente assumidos, sejam para nós a garantia da ressurreição. Deus honra, glória e louvor. Amém. São Boaventura, rogai por nós.